Olá, seja bem-vindo ao meu novo vídeo. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre como encerrar uma sessão de terapia. Você tem dificuldade com isso? Já pensou sobre isso? Como suas sessões costumam encerrar, costumam terminar? Fica comigo então que eu vou falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Então, primeiro eu quero falar que eu estou falando aqui da minha abordagem, que é a Gestalt terapia, né? Então, isso pode mudar, pode funcionar de formas diferentes, dependendo da sua abordagem. E segundo, eu quero dizer que não existe uma receita, não existe uma resposta certa para essa pergunta. Como encerrar uma sessão de terapia? Vai depender muito da dinâmica, do fenômeno, né? A gente trabalha muito com a fenomenologia, de como que a sessão vai caminhando. Mas tem algumas coisas que eu costumo fazer que me ajudam muito, e quando eu passo isso na supervisão para os meus alunos, para os psicólogos, né, que eu supervisiono, enfim, e converso com colegas, eu acho que isso ajuda muito, e eu vejo muito também esse feedback dos pacientes. Então existem várias formas de encerrar uma sessão de terapia, né? Não existe, como eu falei, uma receita. Uma delas que eu gosto muito, e principalmente quando a sessão é muito intensa, ou muito confusa, ou muito cheia de informações, é dar um fechamento para o cliente, perguntando como ele está agora, o que ele leva para a semana dele, o que ele leva da sessão de hoje. Então, é até uma forma também de balizar que terminou, né? Porque tem pessoas que têm dificuldade com o tempo. Mas então eu gosto de dar um fechamento para a pessoa não sair do nada, isso eu percebo que dá uma organizada na cabeça. Então, como que você sai hoje? Como é que você está? O que você leva de hoje do que a gente conversou? Você consegue fechar numa palavrinha, numa frase curta? O que você está levando do que nós conversamos hoje? Essa é uma ferramenta que eu gosto muito de usar. Como eu falei, existem várias opções, e uma delas é quando o cliente também chega em alguma coisa importante, quando nós chegamos a alguma coisa importante, né? É comum, já aconteceu várias vezes também comigo, a gente ir caminhando, porque as sessões geralmente têm início, meio e fim, né? Elas têm um processo que eu também posso trazer para vocês em outro vídeo, que começa, vai aquecendo, tem o seu ápice e vai chegando ao fim. Então, às vezes a gente chega em algum ponto muito importante, já aconteceu inclusive de eu encerrar a sessão 5 minutinhos antes, alguns minutinhos antes, porque a gente chegou em algo tão importante, e que eu às vezes falo assim, a gente ainda tem uns minutinhos, mas eu percebo que a gente encerrou. Se a gente falar mais, você vai perder isso que a gente chegou, vai perder esse insight, né? Vai perder essa, né? Quando a gente sente que tem uma conclusão, alguma coisa assim muito significativa. Então, também quando isso acontece, a gente amarra, mas pode encerrar a sessão. Uma outra possibilidade é o dever de casa, né? A tarefa de casa, que a gente pode usar. Eu sempre gosto de falar isso, quando eu falar aqui em algum momento sobre experimento, a gente pode aprofundar um pouquinho. A tarefa de casa é um complemento ao que a gente faz na sessão, né? Eu nunca vou trocar algo que está ali com a energia do momento, do aqui e agora da sessão. Trabalha isso em casa e depois você traz na próxima sessão. Não. Mas geralmente é uma continuação do que a gente discutiu, trabalhou, né, vivenciou naquela sessão. Então também se complementa com as que eu falei antes, a gente vai caminhando e no final experimenta durante a sua semana fazer isso. Experimenta durante a sua semana experimentar alguma coisa, perguntar para alguém sobre algo, se olhar mais, enfim. Dependendo do que nós trabalhamos na sessão, a gente pode pedir para a pessoa aprofundar e ampliar a sua percepção sobre esse tema específico que nós chegamos na sessão. Também costuma ser bem interessante para aquilo não fechar, né? Para a pessoa poder ampliar e essa sessão reverberar com mais energia e durante a semana também. E às vezes o próprio cliente encerra, né? Também acontece. O próprio cliente tem pessoas que são muito organizadas, muito disciplinadas, às vezes até muito rígidas, que já vêm com início, meio e fim, mais ou menos prontos, né? E vão vendo que o horário está terminando e vão se organizando e é isso. E aí você percebe que meio que o assunto se encerrou. E aí você fecha para outra sessão. E aí, assim como no início da sessão, às vezes a gente fala sobre amenidades, bate um papo, né? Vai aquecendo. No final, às vezes isso acontece também. A gente fala, combina alguma coisa sobre a outra sessão, se tem alguma, enfim, semana que vem eu vou ter um problema, não vou poder fazer no mesmo horário, a gente precisa mudar.
enfim. E se despede, né? Até a próxima semana, enfim. Sempre com muito cuidado, com muita gentileza, muita empatia, né? E outra coisa importante, se for uma sessão muito intensa, o cliente está muito mexido, terminou o horário, mas você vê que a pessoa está desnorteada, uma outra coisa que eu costumo fazer, primeiro não encerrar assim, né? A gente precisa às vezes passar um pouquinho do horário, acolher, dar uma organização para aquela pessoa poder sair e não ser atropelada na rua. E às vezes a gente consegue fechar isso, e quando é presencial principalmente, né, nesse intervalo, sugerir que a pessoa vá ao banheiro, lave o rosto, beba uma água, se recomponha antes de sair, dá esse acolhimento, dá esse suporte para a pessoa não sair com algo muito intenso. É claro que isso tem que ser feito na sessão, mas no encerramento a gente pode encaminhar também para essa saída aí da pessoa do consultório. E quando é virtual também, né, checar como é que a pessoa tá, se tá tudo bem. Às vezes uma pergunta que eu falo também, tudo bem, podemos ficar por aqui, como é que você tá? Se percebe, né? E aí quando a pessoa se percebe, ela mesma dá um encerramento aí, um fechamento para poder seguir. E se for o caso, se for uma dessas sessões muito intensas, muito fortes, vamos encerrar então, mas eu estou disponível se precisar ir durante a semana falar comigo, pode me chamar, tá? Porque trabalhamos muita coisa hoje. Tá bom? Espero que tenha ajudado. São algumas dicas, algumas coisas que eu uso, que eu venho construindo na minha prática e que eu vejo que ajudam muito. Então é isso e até o próximo vídeo.